Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Canal Delcione Abrindo as Escrituras. E aqui nós sempre só vamos ouvir as escrituras. Aqui vocês não vão ver agregamento de nada de fora, nada externo. Somente as escrituras. Por isso, hoje nós vamos ver aqui João capítulo 10, onde trata do bom pastor. Que Jesus é o bom pastor. Vamos dar início à leitura. Ele diz assim, versículo 14 até o 18, ele vai dizer assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém as tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E esta ordem recebi de meu Pai. Jesus começa aqui tratando de um assunto com os fariseus a respeito do seu povo. Então Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Por que Jesus é o bom pastor? Porque Jesus é aquele que dá a vida pelo seu rebanho. Qual pastor que nós conhecemos aqui que pode dar a vida por o rebanho de ovelha? Você conhece algum pastor que tem coragem de dar a vida por um rebanho de ovelha? É claro que não. Mas o nosso pastor, Jesus Cristo, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Deu a vida por nós. Veja só o que vai dizer no versículo 14. Eu sou o bom pastor, dou a minha vida pelas ovelhas. Elas me conhecem. Ou seja, Jesus é o bom pastor. Ele conhece as suas ovelhas e dá a vida pelas ovelhas. E ele ainda diz que as ovelhas os conhecem. Ou seja, nós sabemos que pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu dependurado numa cruz. E por que Jesus morreu? Jesus morreu porque precisaria salvar um povo escolhido pelo Pai, por Deus, antes da fundação do mundo, um povo amado pelo Pai. Este povo não conseguiu cumprir a lei, porque a lei exigia uma perfeição, e por nós não ser perfeito, nós precisaríamos de alguém que cumprisse a lei. E este alguém veio cumprir a lei por nós em nosso lugar. Jesus Cristo veio em forma de homem, andou na terra durante 33 anos, e então ele foi crucificado numa cruz há pouco mais de 2000 anos atrás. E durante todo esse percurso, o objetivo era Jesus cumprir a lei. Jesus cumpriu a lei. Tendo cumprido a lei, agora ele vai e entrega a sua vida numa cruz. Ou seja, era necessário que ele cumprisse a lei em nosso lugar, porque nós não fomos capazes de cumprir. Então Jesus, cumprindo a lei, ele está pronto, um cordeiro pronto para morrer pelo um povo pecador, miserável, que não tem como cumprir a lei, não tem como se salvar a si mesmo. Então Cristo vem e entrega a vida por nós. Agora ele vai dizer que as suas ovelhas o conhecem. Ou seja, o povo escolhido de Deus, irmão, de alguma forma ele conhece o seu pastor. Porque quando ele ouve a voz do pastor, ele ouve a mensagem verdadeira, o evangelho, não o evangelho distorcido como nós vemos por aí, mas o verdadeiro evangelho, que é a voz do pastor. As ovelhas obedecem à voz do pastor, elas seguem o pastor, porque elas conhecem a voz do pastor, elas conhecem a mensagem verdadeira.
Eu te falo o povo eleito de Deus. Não estou falando o povo do mundo. E no versículo 15, vejamos só o que ele vai dizer. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, o Pai conhece o Filho, pois o Pai foi o que enviou o Filho. O Filho conhece o Pai, porque é a sua essência, ele veio do Pai. Então Jesus conhece o Pai, tão bem como o Pai conhece ele. E o propósito aqui é, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora ele fala claramente, dou a minha vida pelas ovelhas. Que de fato foi o que ele fez há pouco mais de 2000 anos atrás. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, ele deu a sua vida por nós. Um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo, para vivermos uma vida santa e eterna com ele no céu. Versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, Jesus tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Qual era o aprisco que Jesus estava citando na época? Ele estava falando para o judeu. Então ele estava tratando do judeu. O judeu foi o primeiro rebanho ao qual Jesus foi enviado. Este era aquele rebanho que Jesus estava tentando juntar. Agora Jesus diz que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco. Ou seja, tem outro povo que não é judeu. E que também é um povo de Cristo. Que Cristo precisa salvar. E este povo quem é? Este povo chama-se gentios. Ou seja, todo aquele que não é judeu é gentio. Eu e você somos gentio. Nós somos o outro povo que não faz parte daquele primeiro rebanho. Que é o rebanho que já está no aprisco. Agora nós estamos de fora, precisamos entrar neste aprisco. Precisamos fazer parte desse rebanho. Então Jesus diz que tem outras ovelhas que é necessário que ele as conduza também. Ou seja, Cristo está dando a certeza de que ele também vai resgatar os gentios e fazer com que esses gentios se unam ao único rebanho de Cristo. E ali tenha só um rebanho. Não existe judeu, Israel e a igreja. Não existe judeu e Israel separado. Não existe gentio e judeu como sendo dois rebanhos separados. Não. Jesus está tirando o povo do meio do judeu e do meio dos gentios para formar um único rebanho. Não existe Israel e a igreja. A igreja do Senhor é uma única. Israel eleito é um único. Eu não estou falando Israel etnia lá, o povo de Israel. Estou falando Israel como povo que herdou a fé de Abraão. Não estou falando Israel como etnia. Eu estou falando do povo eleito de Deus, que é o Israel da promessa. Qual Israel da promessa somos nós, a igreja. Qualquer um que crê em Jesus Cristo, que é descendente de Abraão, pela fé, este é Israel. Este é a igreja. Este é o rebanho que Jesus está unindo, está juntando. Haverá só um rebanho e só um pastor. Porque quando Cristo voltar, irmão, na sua segunda vinda, nós não vamos mais ser governados por pastores, pastor de Assembleia de Deus, pastor de igreja Betel, a qual eu faço parte, ou seja, de qualquer outra denominação. Não vai existir isso. Jesus vem e resgata a sua igreja, e então haverá um só rebanho, uma só igreja, porque a igreja de Cristo é uma só, formada por judeu e gentio, mas é uma só, e haverá uma só igreja e um só pastor. Cristo Jesus é o nosso verdadeiro pastor. E ele continua dizendo, versículo 17, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém as tira de mim, mas a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. E essa ordem recebi de meu Pai. Ou seja, primeiro ele vai dizer
Versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama. Por quê? Por que o Pai ama Jesus? Porque o Pai deu um projeto, um propósito para o seu filho, e ele se dispôs a cumprir o projeto de Deus, que é o projeto de resgate do seu povo, de redenção do seu povo, de salvar o seu povo. E Jesus vem e cumpre com o seu propósito da sua vida de forma espontânea. Você sabe o que é isso, irmão? Isso quer dizer que não foi o judeu que mataram Jesus. Não foi o gentio, não foi o judeu que mataram Jesus. Não foi os romanos, soldados romanos que mataram Jesus. Eles não tinham poder para fazer nada. Pilatos, quando estava diante de Jesus, ele tentou por autoridade. Jesus disse assim: você só tem autoridade porque o meu Pai te deu. Ou seja, Jesus morreu por um propósito. Jesus entregou a sua vida. Ele tinha poder para chamar 12 legiões de anjos. Se eu não me engano, 72 mil anjos. E você sabe o que foi que o anjo fez? Um anjo matou 185 mil soldados assírios numa noite. Imagina uma lei, 72 mil anjos. O que ele pode fazer? Ou seja, Jesus, ele não foi pego de surpresa e nem à força. Jesus entregou a vida porque era necessário que ele fizesse isso. Se ele não entregasse a vida por nós estávamos mortos, nós não tínhamos oportunidade de redenção. Mas graças ao nosso bom Jesus Cristo, soberano, nosso Deus, deu a sua vida por nós e hoje nós estamos aqui, irmão. Fomos resgatados das trevas, tirados das trevas, e agora nós estamos aqui querendo resgatar outros irmãos nossos, para que nós possamos se unir a uma só igreja e o rebanho de Deus possa estar salvo. Ele continua dizendo: ninguém as tira de mim, dou por minha espontânea vontade, que foi o que eu acabei de dizer, que ele me deu por espontânea vontade. Ele disse assim: eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Por que Jesus disse que tem autoridade para dá-la e para retomá-la? Ou seja, porque Cristo é soberano, meu irmão. Cristo é soberano. Ele deu a sua vida. Ele não deu num jogo de sorte. Ele deu a sua vida com a convicção de que no terceiro dia ele ressuscitava. Isso ele ensinava isso, ele testemunhou isso antes, em palavra, dizendo para os seus apóstolos que era necessário que ele morresse e depois ressuscitasse. Ele também disse para os judeus: se você destruir esse templo, em 3 dias eu edifico ele de novo. Ou seja, ele está falando não do templo construído por mãos humanas, mas do seu próprio corpo, que ele está falando que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Foi o que ele fez, ressuscitou com 3 dias. Então, os fariseus novamente, os judeus fariseus novamente apertam Jesus, querendo que Jesus fale diretamente que ele é o Filho de Deus, sendo que Jesus já tinha falado indiretamente e eles não compreenderam. Agora Jesus fala para eles também, se eles não creem pelo que Jesus fala, que eles creem pelas obras que Jesus realiza. E eles não creram. Aí no versículo 26, olha o que Jesus vai dizer. Ele diz assim: mas vocês não creram, porque não são minhas ovelhas. Ou seja, falando com os judeus, fariseus aqui, os saduceus, os mestres da lei, está falando: mas vocês não creram. Vocês sabem por que vocês não creram? Porque vocês não são minhas ovelhas. Ou seja, aquele povo, irmão, é um povo fingido. Fariseu é um povo separado dos outros povos para não se contaminar. Mas só que eles viviam uma farsa. Eles mostravam uma vida de piedade que eles não tinham. Eles botavam obstáculo na lei para que outras pessoas não conseguissem cumprir algumas regras da lei. Botava um fardo pesado, mas não tinha coragem de mover um dedo para carregar o fardo. Ou seja,
Eles criavam novas leis em cima daquelas que já era impossível de um homem cumprir. Eles criavam outras regras para botar um fardo maior ainda no povo. E fazia enormes orações em praça pública, de pé, mostrando uma vida de piedade que não tinha. Eram os fariseus, e além de fariseu, Jesus chamava de hipócrita, porque eles se escondiam de trás de uma máscara. Ele fingia ser alguém que eles não eram, fingiam ter uma vida de piedade que eles não tinham. Por isso Jesus chamou de hipócritas. Alguém que se esconde atrás ou seja, de uma máscara. Pessoas que têm duas faces. Talvez você já conheceu alguém por aí com duas faces. Mostra uma e de repente você vê ela em outro lugar, ela já é outra pessoa. Então Jesus fala para ele, vocês não creram porque não são minhas ovelhas. Versículo 26, mas no versículo 27, vejamos o que ele vai dizer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, as ovelhas de Cristo, o povo eleito, o povo santo, o povo de Deus que foi escolhido antes da fundação do mundo para ter uma vida de piedade, para viver uma vida santa no céu com Deus, que muitos ainda estão vagando pelo mundo porque não conheceram a verdade e que logo vão conhecer. Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, o povo eleito de Deus, eles não vão rejeitar a voz de Cristo, a palavra de Cristo. Eles vão ouvir. E quando eles ouvir, o próprio Espírito Santo gerará um desejo no coração deles para que eles sintam fome e sede de justiça pela palavra de Deus. E então assim eles vão buscando a palavra de Deus pouco a pouco até chegar à convenção e à transformação e sair deste mundo. É o que acontece. Ele vai dizer assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Jesus, ele sabe quem são as suas ovelhas. Pode estar um monte de gente, mas Jesus sabe quais são as suas ovelhas. Ele conhece todo mundo. Ele sonda os corações e as mentes. Ele conhece quem é hipócrita e quem é uma ovelha verdadeira. Quem é um fariseu disfarçado e uma ovelha verdadeira. Ele sabe qual é o lobo que vem vestido de pele de ovelha. Ele sabe qual é a ovelha que depende de um pastor. Ele vai dizer assim: elas me seguem. Ou seja, a ovelha verdadeira, irmão, ao ouvir a voz de Cristo, ela é levada. Ela não vai porque ela quer ir pela sua natureza terrena, porque a nossa natureza terrena não deseja nada de Deus, ela odeia Deus. Mas o que acontece? Quando ela ouve a mensagem, o Espírito Santo capacita. Então agora ela vai como quem tem vontade de ir. Ela vai caminhando seus pés, mas aquela vontade não veio da carne, mas veio do Espírito Santo, que o capacitou a ir. Esse texto está lá em Filipenses 2,13, se eu não me engano, vai dizer assim: Deus é quem capacita, tanto com o querer quanto com o realizar. É isso que acontece. Nós não temos vontade própria nossa, mas o Espírito Santo nos capacita. Quando nós ouvimos a mensagem, ele nos capacita a seguir, a buscar o Senhor. Ele continua dizendo, versículo 28. Eu dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-la das minhas mãos. Olha aí a garantia do céu, da vida eterna, que Jesus nos dá no versículo 28. Ele vai dizer: eu lhes dou a vida eterna. Cristo nos dá a vida eterna. Só Cristo tem poder para nos dar a vida eterna. Só Cristo tem autoridade para nos dar a vida eterna, irmão. E é uma certeza que ele diz: para as suas ovelhas, ele dá a vida eterna. Para seu povo, ele dá a vida eterna. Ele continua dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ou seja, muito interessante esse ponto, irmão.
Ele dá a vida eterna e as ovelhas jamais perecerão. Nós cremos que a salvação ela não pode ser perdida. Nós não cremos numa salvação temporária, numa salvação superficial, numa salvação que muitos pensam que a salvação ela é circunstancial. Tipo assim, tem gente que tem a fé tão fraca que diz assim, irmão, e se eu for salvo hoje? E se amanhã eu pecar e perder minha salvação? Essa possibilidade não acontece de você perder a salvação. E se você pensar assim, irmão, e se eu tiver salvo hoje de manhã, como muito pensa, de manhã eu estou salvo e à noite estou perdido? Não existe essa possibilidade, irmão. A salvação, uma vez adquirida, jamais será perdida. Porque a salvação é no momento que você crê. Quando você crê, a palavra de Deus diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você crê, você já é salvo. Aí você diz assim, irmão, então eu posso crer em Jesus e ser salvo e pecar? Continuar pecando? Parece ser bom. Não preciso mudar? Calma aí, que nós vamos ver esse negócio aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia diz que se você tem a vida eterna, você jamais perecerá, ela não está dizendo que você vai, que o povo de Deus que adquire a vida eterna vai permanecer na mesma vida, não. Você sabe qual é a maior evidência de um salvo? A maior evidência de um salvo, irmão, é porque o salvo deseja viver uma vida de santidade. Ele anseia pelo céu, ele deseja estar com Deus. Como que um eleito, crendo em Jesus hoje, amanhã vai desejar pecar? Parece meio estranho, entendeu? Não existe essa possibilidade, irmão. Uma vez que você disse assim, eu creio em Jesus Cristo, e amanhã você volta para a mesma vida, o mesmo pecado, irmão, a evidência que você está dando é que você nunca foi salvo. Porque um eleito, uma vez salvo, irmão, ele é gerado um desejo dentro do coração dele, pelo Espírito Santo, de buscar ainda mais, de querer viver uma vida de santidade, querer copiar Jesus Cristo, querer ter uma vida de santa, porque Jesus disse assim, seja santo como eu sou santo. Então a ovelha de Cristo, ela deseja ser santo, deseja viver uma vida de santidade. Então a salvação não é perdida. Se você perdeu, é porque você nunca ganhou a salvação. O que ganha a salvação nunca perde. Porque ele é transformado. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, você nasce de novo. Você passa por uma transformação. Você deixa o velho homem e vai viver com uma nova criatura, irmão. Amém? Então vamos para o versículo 29. Vamos ver o que diz no versículo 29. Assim, meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todo. E ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Jesus vai dizer assim, o meu Pai, que a Deus para mim, ou seja, Deus que deu as suas ovelhas para Cristo, resgatar, entregou a autoridade para Cristo, tanto no céu como na terra. Este Deus que entregou a autoridade, o nosso Senhor, Pai, que deu autoridade para seu Filho, ele é maior do que todos. Então, por isso que nós não podemos perder a salvação. Porque se Deus nos entregou na mão de Jesus, nós estamos na mão de Jesus, e se o Pai que a deu é maior do que todo e ninguém pode arrancar da sua mão, então o que ele está dizendo? Vocês estão na minha mão, vocês estão seguros. Se o Pai que a deu para mim é maior do que todo, ninguém pode lutar contra o Pai, ninguém pode arrancar vocês da mão de meu Pai ou da minha mão. A salvação é garantida, irmão. Você que crê em Jesus Cristo, você já é salvo. Olha o que ele diz no final aqui, para encerrarmos. Ele vai dizer assim, versículo 30, ele vai dizer assim, ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus faz a maior declaração da sua soberania. Ele faz a declaração de que ele e o Pai são um só.
Nós cremos em um único Deus, irmão, que se manifesta em três. Pai, o planejador do resgate. O Filho, o executor do plano de salvação. O Espírito Santo, o aplicador do plano de salvação. Mas é um único Deus. Se manifesta em três pessoas. Nós cremos nesse Deus, nós cremos que Deus é soberano, que Deus está sentado na sala de controle do universo, acima da cúpula da terra, aonde ele estende os céus como forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Nós cremos num Deus que mediu os céus a palmo. Imagina o tamanho desse céu. Até onde o homem já conseguiu ver, irmão, ele calcula o nosso universo em mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Agora imagina aí, mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Entendeu? É você viajar na velocidade da luz a 300 mil km por segundo por 93 bilhões de anos-luz. Bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra. Deus mediu os céus a palmo. Imagina o tamanho de nosso Deus, a soberania de nosso Deus. É um Deus que bota o seu exército de estrelas celestiais. E a cada uma dá um nome. E a palavra de Deus diz que quando ele chama pelo nome, por ele ser forte, grande em poder e forte em força, quando ele chama pelo nome, nenhuma deixa de comparecer diante dele. Esse é nosso Deus, irmão. É aonde eu e você estamos seguros em suas mãos. Por isso que a salvação é garantida, irmão. Crê em Jesus Cristo, irmão, e será salvo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda graça e misericórdia para que nós possamos alcançar o evangelho dele e sermos salvos. Amém? Obrigado.